dia, boa tarde, boa noite. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e informe aos algoritmos que o que você estuda é importante. Na playlist Booktuber, trago para você a fenomenologia e suas contribuições para a pesquisa em educação. Um artigo científico de Carlos Cardoso Silva, Patrícia Medina e Ivone Maciel Pimenta. O ato de pesquisar é uma busca constante para o ser humano na tentativa de compreender e solucionar problemas da vida cotidiana. Este texto tem como objetivo apresentar e discutir a possibilidade da fenomenologia na perspectiva de Husserl, como método de pesquisa em educação. Edmund Husserl foi o fundador da fenomenologia como método de investigação filosófica. Esta estabeleceu os principais conceitos e métodos que seriam amplamente usados pelos filósofos desta tradição, com o intuito de apreender o fenômeno, ou seja, a apreensão de como ocorre a presença, o surgimento das coisas, a consciência. Assume-se com Martins que, como método de pesquisa, a fenomenologia é uma forma radical de pensar. Efetivamente, compreender como o mundo e as coisas do mundo aparecem à consciência foi o propósito de Husserl. Sua pretensão foi abarcar a aparição, no sentido de captar sua essência, aquilo que o objeto é em si mesmo, isto é, ir ao encontro das coisas em si mesmas. Como a obra e o pensamento filosófico de Husserl são densos, o que requer do pesquisador grande esforço intelectual, trabalharemos conceitos básicos da abordagem, para ajudar os pesquisadores no desenvolvimento como método de investigação da pesquisa educacional. O que é fenomenologia? Fenomenologia é uma palavra composta, originada da palavra phainomênon, a qual é derivada do verbo grego phainestai, que significa o que se manifesta, o que aparece, se mostra, e pela palavra logos, que tem como significados o que reúne, unifica, reunião, dentre outras, conforme Bicudo. Por ser uma filosofia da consciência, seu intento é a volta para o fenômeno, isto é, tem o princípio da intencionalidade. De acordo com Bicudo, a fenomenologia se instaura como a filosofia da consciência, no sentido de ser um pensar radical a esse respeito. Consciência analisada como um todo absoluto, que não depende e que não existe fora de si. Consciência é movimento, é intencionalidade. Surge uma diferença fundamental entre a atitude natural e a atitude fenomenológica. Husserl considerava a atividade natural a experiência imediata. Considera a realidade, tal como se apresenta na existência imediata, sensível, anterior a qualquer reflexão, como esclarece Paisana. O mundo natural não surge apenas como acompanhando a totalidade das minhas vivências, que a ele se referem, mas eu próprio, enquanto dotado de um corpo e como realidade psicofísica, faço igualmente parte do mundo natural, espaço-temporal determinado. As minhas vivências, na medida em que se efetuam no interior de uma realidade psicológica, fazem igualmente parte dos acontecimentos mundanos e da própria natureza. Encontro permanentemente como algo que me faz frente à realidade espaço-temporal, a qual eu próprio pertenço com todos os homens, com todos os outros homens que nela encontram e de igual modo com ela relacionados. Devido a uma relação com o mundo, a própria consciência é por ele condicionada. A paisagem da atitude natural, a atitude fenomenológica é contrastante, como afirma Husserl,
se dá com o despertar da reflexão sobre a relação entre conhecimento e objeto. O rompimento com a atitude natural é denominada de atitude fenomenológica, redução fenomenológica ou apoché. Esta ocorre por meio da reflexão rigorosa e metódica. Paisana esclarece que, para Husserl, a apoké revela à consciência a sua própria precedência sobre toda a realidade, como necessidade, devido à própria estrutura vivencial da consciência. Se efetua a apoké, então desconecto todas as ciências referentes a este mundo natural. Não faço absolutamente nenhum uso das suas proposições válidas, nem de uma única das proposições que lhe pertençam, por muito evidentes que sejam, me aproprio. Nenhuma aceito, nenhuma me serve de fundamentação. A consciência fenomenológica reduzida deverá ser o autêntico ponto de partida, condição de possibilidade de todo conhecimento em geral. A consciência, assim, desmundaneizada pela redução, será, então, consciência transcendental. Por isso, a redução fenomenológica se poderá chamar igualmente redução transcendental. Na atitude natural, a coisa está posta e existe em si. O objeto é tido como natural e a priori. Na atitude fenomenológica, a coisa é intitulada, percebida. Assim só existe correlata à consciência, que é um voltar-se para isto é voltar à coisa mesma. Como resultado, a verdade na atitude natural é adaptada a teorias e pressupostos, e na atitude fenomenológica é esclarecedora, interpretada do fenômeno que se mostra ao pesquisador que o percebe. O importante é que consciência é intencionalidade e intuição é visão intelectual do objeto de conhecimento. Por esse motivo, o resultado de uma investigação fenomenológica revela, ou seja, mostra, a consciência do sujeito por meio dos seus relatos de vivências e experiências internas, pois que versa de um viver em sua consciência, por empatia, os fenômenos relatados. Para Martins e Bicudo, a essência do fenômeno não se dá primordialmente àquele que pertence, mas a um ato intencional. Empatia é uma penetração mútua de percepção. Isto significa que o objeto é sempre intencional e o mundo é correlato da consciência, o que possibilita a síntese denominada noiesis noema. Por isso, a pesquisa da perspectiva fenomenológica, as relações sujeito-objeto não se separam, não desvinculam, ou seja, estão em constante interação. Na fenomenologia, o objeto é considerado noema, isto é, sendo o fenômeno objeto intuído, percebido pelo sujeito que é considerado noesis, sujeito intencionado, voltado para algo, para alguma coisa, ou a volta à coisa mesma. O noesis e o noema se compõem simultaneamente em movimento. Não há objetos em si, verdades em si, mas sempre em probabilidades, e com sentido no horizonte de compreensão do sujeito. O método fenomenológico. A fenomenologia, enquanto método de pesquisa, tem como objetivo primordial a compreensão do fenômeno que se apresenta à consciência. Caminho para compreender o mundo do fenômeno que se apresenta à consciência na sua totalidade. Ajuda a perceber como ele, fenômeno, aparece e se faz presente nas suas múltiplas formas e aparências. Esse processo de compreensão dos fenômenos é pedagógico, pois oferece ao pesquisador educador as condições para captar essa aparência no todo. Tem início com a interrogação:
e com uma metodologia própria para perceber a investigação. Conforme Zitkovsky, o método fenomenológico, conforme salienta Russell, é um caminho radical para analisar e discutir os fundamentos epistemológicos da cultura científico-tecnológica atual e para estabelecer bases científicas na pesquisa dos objetos de estudo. Neste aspecto, é pedagógico, pois permite desvelar o conhecimento das ciências exatas, humanas e biológicas a partir dos seus fundamentos e significações, por meio da consciência de forma objetiva e subjetiva, tendo como referência o sujeito. O caminho proposto vai às raízes da problemática pesquisada. Logo, o método fenomenológico mostra-se como possibilidade de entender o fenômeno tal como ele se aparece. Para isso, é necessário uma atitude de suspensão temporária dos juízos, apoqué, como também uma abertura da consciência para percebê-lo, o fenômeno, sem predefinições ou preconceitos. No método fenomenológico, é fundamental a apreensão e compreensão do fenômeno que vai ser desvelado. Exige uma relação de interação do sujeito com o objeto até tornar-se um envolvimento pessoal do pesquisador no mundo vida dos sujeitos da pesquisa. Importante esclarecer que esse envolvimento ocorre no mundo vivido, no mundo das experiências, e não é uma interferência na vida do sujeito. É importante ressaltar que para empreender um estudo pautado na fenomenologia, são necessários alguns procedimentos fundamentais que nos ajudam a perceber e a entender as etapas da execução da atividade de caráter fenomenológico. A partir da concepção russeliana, Mazzini comenta a dimensão do método fenomenológico. Envolve desentranhar o fenômeno, pô-lo a descoberto. Desvendar o fenômeno além da aparência, exatamente porque os fenômenos não estão evidentes de imediato e com regularidade. Por isso, é mister ter claro que o estudo na abordagem fenomenológica inicie-se por uma interrogação. Correspondente a uma insatisfação do pesquisador, isto é, o pesquisador deve ter clareza de uma questão, uma pergunta, em relação àquilo que ele pensa saber sobre algo. Algo incomoda, que cria uma tensão que acompanha e alimenta o pesquisador na busca da essência do fenômeno interrogado, ao mesmo tempo em que o fenômeno lhe causa certa estranheza. Ele também lhe é familiar, pois parte do seu mundo vida está familiarizado. Esta familiaridade, entretanto, não é ainda conhecimento. Diante dessa inquietação, ou melhor, dessa busca da compreensão do fenômeno que se quer pesquisar, a pesquisa fenomenológica, conforme esclarece Fine, deve apresentar dois momentos. O primeiro se denomina pré-reflexivo, que representa aquilo sobre o qual o pesquisador quer conhecer. No segundo momento, o pesquisador deve ter claro que deverá abolir todas as impressões preconcebidas. Momento denominado de apoqué, suspensão ou a retirada de toda e qualquer crença, teorias ou explicações existentes sobre o fenômeno. É de fundamental importância ressaltar que, mesmo feita a suspensão, isto é, a prática da apoqué, ainda não temos um resultado provisório. E mesmo que esse resultado provisório esteja de acordo com as teorias sobre a realidade demonstrada a priori, tenha consciência e significado afirmativo em torno do humano e do seu lugar supostamente fundamentado, ainda não pode ser considerado um resultado final. É necessária a hermenêutica, o momento da interpretação.
Finney justifica esse momento como reflexão sobre a própria reflexão. Momento da interpretação que são as generalizações feitas a partir das convergências, ou categorias abertas, das unidades de significado que permanecem abertas às novas interpretações. Uma interpretação não conclusiva não há conclusão, pois o fenômeno é sempre perspectiva. O autor lembra que o pesquisador constrói resultados a partir da interpretação, o que significa transcendência, realiza uma reflexão sobre a própria reflexão. Uma pesquisa com o referencial da fenomenologia, afirma Finney, não apresenta uma conclusão fechada. Seus resultados são construídos a partir de uma interpretação, da reflexão sobre a própria reflexão. Na interrogação do fenômeno, a direção da busca está nas características gerais deste, ligadas ao conteúdo. Quando o ato interrogativo for direcionado à pessoa, grupo de pessoas, ou às suas relações com o mundo vivido, situações do mundo vida, ou comunicações por obras escritas, faz-se presente a hermenêutica. A pesquisa fenomenológica busca essencialmente a compreensão da subjetividade presente no fenômeno pesquisado. O pesquisador procura, na análise das descrições, o conteúdo característico do fenômeno, bem como as suas direções e significações. A análise se faz pela compreensão das respostas do sujeito, do grupo ou entre os grupos, em que o estudioso busca a convergência das unidades de significado por meio de interpretações que elaborou e dessa forma constrói o discurso, a sua fala. Em seguida, é feita a interpretação do discurso. Nesse momento, tem-se a dimensão de reflexão sobre o significado do fenômeno interpretado. Assim, a partir da interpretação, apresenta-se uma nova realidade. Por isso, a perspectiva do método fenomenológico é descrever, analisar e interpretar os dados a partir do fenômeno. Capalbo afirma: a fenomenologia descrita tem por intuito descrever e analisar os dados da experiência direta, gulada pela intencionalidade da consciência. A fenomenologia eidética, ou das essências, procura descrever as estruturas essenciais dos fenômenos. Ambas dão atenção especial às diferentes perspectivas com as quais os fenômenos se mostram presentes à consciência ou no campo perspectivo. Em síntese, com a intenção de reforçar as fases, o método fenomenológico, como já foi dito, compreende 3 etapas distintas. A primeira fase, denominada descrição, busca apreender o fenômeno como o mesmo aparece à consciência. A segunda, apoqué, em que ocorre a suspensão provisória dos preconceitos, ou seja, todo juízo de valor, toda ideia preconcebida é suspensa e o fenômeno é compreendido na sua essência, como foi captado pela descrição. Na terceira fase, a hermenêutica e a interpretação, os dados descritos e compreendidos passam para o momento da interpretação, isto é, da compreensão. Nessa fase, os fenômenos são decifrados. Os sentidos aparentes são desvelados, explicados, explicitados, e se conhecem os verdadeiros sinais da significação. Portanto, a partir destas fases, uma nova realidade se faz presente. A descrição do fenômeno diz respeito direto ao sujeito humano e ao sentido de sua existência. Se no fenômeno o que está em questão é o sentido, este aparece como sendo o sentido do homem, em função da sua existência. Por se tratar do sentido da existência, não podemos falar do sujeito humano em sentido abstrato, mas, sim, de maneira engajada, com referência explícita ao mundo. A fenomenologia da existência surge da dialética entre o homem e o mundo, na interação da existência com o mundo, tal como vivida na experiência. Portanto, a prática pedagógica de Husserl está centrada na vida no mundo vivido, na existência e no retorno ao humano. Merleau-Ponty
esclarece o retorno às coisas mesmas. O lema russeliano de compreensão do mundo da vida, o que caracteriza como eixo central da própria prática pedagógica de Russell no campo do conhecimento. Conforme Merleau-Ponty, para Russell, minha experiência não provém de meus antecedentes, de meu ambiente físico e social. Ela caminha em direção a eles e os sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim, e, portanto, ser no único sentido que a palavra possa ter para mim. Essa tradição que escolho retomar, ou este horizonte cuja distância em relação a mim desmoronaria, visto que ela não lhe pertence como uma propriedade, se eu não tivesse lá para percorrê-la com o olhar. As representações científicas, segundo as quais eu sou um momento do mundo, são sempre ingênuas e hipócritas, porque elas submetem, sem mencioná-la, essa outra visão, aquela da consciência pela qual, antes de tudo, o mundo se dispõe em torno de mim e começa a existir para mim. Retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior. Um mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente, como a geografia em relação à paisagem. Primeiramente, nós aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um riacho. Este momento é absolutamente distinto do retorno idealista à consciência. A exigência de uma descrição pura exclui tanto o procedimento da análise reflexiva quanto o da explicação científica. Merleau-Ponty afirma que depois de descrito o fenômeno efetua a epoquê, ou a redução eidética, que é a resolução de fazer o mundo aparecer tal como ele é, antes de qualquer retorno sobre nós mesmos, a ambição de igualar a reflexão à vida irrefletida da consciência. E, finalmente, a hermenêutica, o momento da interpretação, de buscar sentido e significado ao fenômeno que foi captado pela consciência, pesquisado e estudado por isso. A interpretação é a revelação do mundo que se apresentou, se mostrou à consciência. Para Merleau-Ponty, é o momento em que o método fenomenológico ajuda a revelar um mundo, momento em que todos os conhecimentos apoiam-se em nossa comunicação com o mundo como primeiro estabelecimento da racionalidade. A fenomenologia tem a tarefa de revelar o mistério do mundo e o mistério da razão. Como condição de revelação do mundo, a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério deste e o mistério da razão. E este a ser revelado é o mundo da vida, conforme explicamos. Para compreender a relação entre filosofia, o mundo da vida, a educação e a pesquisa, como um projeto que amplie a abertura para uma racionalidade que considere as diversidades históricas, políticas, culturais, econômicas e educacionais nos estudos pesquisados. Desta forma, a experiência do pensamento de Russell conduz a ratificar a sua importância para o conhecimento humano na idade contemporânea, para o qual ele contribui de forma definitiva em se tratando de uma nova postura filosófica. Também é fundamental entender que há várias vertentes do pensamento fenomenológico a partir de Edmund Husserl. Vários estudiosos continuaram a obra de Husserl, como Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Max Scheler, Emmanuel Levinas, Edith Stein, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marshall, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Martin Buber, Ernest Grass, Nikolai Hartmann, Hans Jonas, cada qual, e a seu modo, aprofundaram temas, fenômenos específicos de tal sorte que podemos afirmar que há diferentes abordagens fenomenológicas.
Entretanto, poderá ser identificado como fenomenologia quando o método se ativer exclusivamente ao fenômeno, pois ela visa desvendar de modo profundo e diferenciado os fatos estudados e como se apresentam por si mesmos ao intérprete. E ainda, a não ser caracteriza pelo uso das técnicas não quantitativas que buscam relacionar o fenômeno à sua essência ao eidos. Nesse sentido, a validade da prova científica é buscada no projeto lógico de interpretação e na capacidade de reflexão do pesquisador sobre o fenômeno do estudo. Isso é possível porque o método fenomenológico pede a formulação da compreensão sobre o viver e não de definições e conceitos. Assim, trata-se de uma compreensão voltada aos significados do perceber. Entendemos que se trata de um relato rigoroso das percepções que o sujeito pesquisador tem daquilo que está sendo pesquisado e que se expressa pelo próprio pesquisador que as apreende. Os dados de pesquisa da Rede Centro em Fenomenologia. O conjunto das dissertações analisadas pelos pesquisadores das universidades que compõem a Rede Centro perfaz um total de 132 no período analisado. Deste total, 7 trazem aspectos condizentes com a perspectiva investigativa fenomenológica. As pesquisas que apresentam essa abordagem metódica pertencem à linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, Saberes e Práticas Educativas e Educação em Ciências, e versam sobre vida, profissão, docente, religiosidade, educação, profissionalização e identidade, tendências pedagógicas, formação de professores, concepções docentes, educação matemática, educação de jovens e adultos, EJA, educação à distância e educação física. 3 das 6 pesquisas que trataram de formação, uma abordou a formação inicial, 2 da formação continuada e outra não se caracteriza por nenhuma dessas entradas, pois tomou a formação no sentido amplo, sem diferenciação entre formação continuada ou inicial. Uma única abordou o tema profissionalização no enfoque identidade profissional. Relativamente à explicação do problema, na totalidade das pesquisas foi explicado claramente, em 5 das dissertações, que os autores distinguiram abertamente suas questões de trabalho. Em todas houve a explicação do objetivo principal, mas somente em 6 os objetivos específicos foram mencionados. Além disso, a totalidade das pesquisas utilizou a abordagem qualitativa. O instrumento de análise que caracteriza a pesquisa sobre o professor da Rede Centro se individualiza por possuir como ponto principal o enfoque analítico e método. O método. Esta entrada promove uma visão orgânica e sistêmica de cada uma das pesquisas, bem como do conjunto destas, na perspectiva do que tradicionalmente denominamos objeto. Ao denominarmos objeto de estudo da macro-pesquisa, que seja, nesse momento, o professor. Neste sentido, as dissertações que demonstraram, após análise, afinidade com a perspectiva fenomenológica, expressam feições bastante peculiares e podem ser explicados via análise dos indicadores de análise de abordagem. Dentre os 7 estudos que se utilizam dessa abordagem metódica, em nenhuma das pesquisas foi possível localizar com expressiva frequência ou em sua totalidade os indicadores peculiares ou conjunto de indicadores identificados. Além disso, cabe ressaltar que 6 dissertações não usaram como base teórica os autores que são referências do método investigativo, como enunciado na parte inicial deste artigo. Mas 2 pesquisas fazem referência a Maria Aparecida Bicudo, pesquisadora brasileira que muito tem contribuído ao desenvolvimento do método fenomenológico
na pesquisa russeliana e Maria Aparecida Bicudo e Epósito foram referência dominante para a justificação do método. Em 3 das 7 dissertações, os autores se posicionaram explicitamente com relação ao tipo de pesquisa, história oral. Em 2, o tipo de pesquisa não foi expresso, mas foram identificados pelos leitores que as analisaram como um estudo de caso e outra como estudo etnográfico. Outra se denominou qualitativa interpretativa e outra não foi possível identificar o tipo de pesquisa. Quanto aos procedimentos de pesquisa, tiveram a distribuição apresentada na figura 4. Importante ressaltar que uma das dissertações utiliza análise de discurso de acordo com Foucault. É significativo apontar que a obra deste autor apresenta elementos fenomenológicos, especificamente no que se refere à questão de sentido e significação. O que se convencionou chamar-se de proto-arqueologia não é, entretanto, na perspectiva fenomenológica que o autor efetuou sua pesquisa. Diante do exposto, infere-se que a referência a Foucault está arrolada nas dissertações com aquela denotação. Com relação ao ideário pedagógico associado a essa abordagem metódica, os indicadores do ideário pedagógico que compõem a ficha de análise, que é um instrumento orador dos procedimentos de análise de dissertações e teses da pesquisa, sobre o professor da Rede Centro são educação, escola, professor e processo de ensino e aprendizagem. A perspectiva fenomenológica compreende a educação como um processo aberto, contínuo, que valoriza a subjetividade e a intersubjetividade. O diálogo, a busca de sentidos, busca de significado das experiências vividas. Valoriza o processo de formação e a compreensão do fenômeno educativo de forma rigorosa. A escola é apreendida em sua complexidade. É um espaço de múltiplas relações pessoais. É percebida como experiência vivida que promove a autonomia do ser e a partir de ações que ressignificam as experiências subjetivas. Aprendem e constroem sentidos, significados dos saberes humanos na escola. A escola é um espaço de criação e recreação de sentido e significados. O professor tem papel pedagógico articulador, ativo no processo de desvelamento de sentidos e de significados de conhecimento. Assume uma relação dialógica com os alunos, enfatiza a experiência vivida. O processo de ensino-aprendizagem visa o desvelamento de sentidos e significados que se apresentam à consciência do sujeito. A busca de significado sobrepõe-se à mera transmissão do conteúdo. Estimula-se a ressignificação das experiências vividas do sujeito, a abertura constante para a revisão do conhecimento e a transformação do sujeito e da cultura do aluno. Nossa análise mostrou que em 4 das 7 dissertações não está claramente identificado, mas os pesquisadores leitores puderam identificar 2, apresentaram apenas 2 indicadores do ideário fenomenológico. E ainda, uma se autorreferenciou como construtivista e na dissertação o ideário não pôde ser identificado. Somente num dos casos, os leitores pesquisadores identificaram consciência interna, ou seja, o ideário e seus indicadores todos foram encontrados na pesquisa. Conclui-se que somente em 4 das dissertações o ideário pedagógico próprio ao método é explicado e explicitado, e destas somente 2 em todos os seus indicadores. Nos estudos analisados, foi possível perceber uma fragilidade metódica e metodológica. Conforme os dados, podemos afirmar que as produções acadêmicas que se referem ao referencial da fenomenologia não conseguem um aprofundamento teórico-metodológico de acordo com o enunciado na pesquisa proposta. O que percebemos é que há uma aproximação do método para que o método tenha uma utilização adequada. Os estudos do Centro-Oeste necessitam de maior aprofundamento teórico-metodológico. A partir dos diversos
estudiosos da fenomenologia, não apenas referências a autores comentadores das diversas perspectivas de pressupostos fenomenológicos. Trata-se de entender que, para efetivar uma pesquisa rigorosa, deve-se ter aporte nos autores e teóricos clássicos da vertente pesquisada. Limita-se a comentadores, demonstra a fragilidade dos trabalhos. Considerações finais. Nos últimos anos, no Brasil, especialmente na região centro-oeste, os programas de pós-graduação vêm aumentando consideravelmente a produção acadêmica que optam pelo método fenomenológico. E isso fica evidenciada pelo grande número de livros, artigos e periódicos, teses, dissertações e eventos que abordam esse tema. Posso dizer que as investigações e produções literárias nesse campo têm sido motivadas por questões que almejam buscar o sentido, o significado das vivências e experiências que outros paradigmas de pesquisas não têm como objetivos. Estes aspectos puderam ser minimamente percebidos, mesmo na pequena amostra dos dados da Rede Centro. O conjunto analisado permite, contudo, afirmar que há uma tentativa de apropriação e aprofundamento das categorias do método fenomenológico, mas ainda é nítida a fragilidade teórica, falta de rigor metodológico e descontextualização metodológica. Pode-se dizer que poucos autores que pesquisaram com o método fenomenológico fizeram uso de autores clássicos que deveriam orientar o construto das dissertações. Como afirmado anteriormente, nas dissertações analisadas, os autores referendam seus estudos em comentadores de estudiosos da fenomenologia, portanto, não aprofundando nos teóricos da fenomenologia. Entendemos que, para ser considerado um trabalho da perspectiva da fenomenologia, deve-se primar pela valorização e busca de sentidos. De maneira particular, que envolve construir a história da subjetivação. Também é necessário destacar a importância do rigor metodológico, que se caracteriza pela busca da descrição densa do fenômeno, compreensão e interpretação da experiência vivida. O pesquisador, por sua vez, assume o seu eu e de suas experiências subjetivas, como parte do mundo, ao diferenciar as investigações para compreender e desvelar o fenômeno dado pela consciência. A fenomenologia examina a relação entre a consciência e o ser, por isso considera e afirma a importância dos fenômenos da consciência, sua essência e sua significação. Ainda temos que considerar que estudar os objetos na perspectiva fenomenológica exige descobrir estruturas essenciais dos atos, noeses, e as entidades objetivas que correspondem a elas, noema. O que, segundo Edmund Husserl, traça rumos de uma investigação subjetiva e rigorosa, que se inicia com os estudos dos fenômenos como aparecem e apresentam a mente para encontrar as verdades da razão. Para finalizar, chamamos a atenção e recomendamos que, ao assumir o método fenomenológico no campo da pesquisa educacional, pesquisadores precisam ater-se a um designer da pesquisa que vislumbre a relevância do estudo. Neste sentido, tem que ser rigoroso nos aspectos teóricos, descritivos, analíticos e interpretativos. As pesquisas que buscam captar os aspectos que estão relacionados ao professor, cotidiano da escola, às atividades práticas do professor e como o professor vai construindo o saber, a profissão por meio do método fenomenológico, devem se apropriar do rigor teórico-metodológico da redução eidética a porquê e da hermenêutica, condições em as quais será sempre relativo afirmar tratar-se de uma pesquisa sob a perspectiva fenomenológica. Um breve resumo que os autores deixaram aqui no final do texto. O presente artigo tem como finalidade apresentar reflexões sobre a fenomenologia como método de pesquisa desenvolvido na perspectiva qualitativa e perspectiva qualitativa.
Conclui-se que, para trabalhar com esse tipo de método, é necessário que os pesquisadores atendem para a importância do referencial teórico-metodológico e se apropriem com rigor metodológico da redução eidética, apoqué e da hermenêutica. Então, esta foi a leitura do artigo, A Fenomenologia e suas contribuições para a pesquisa em educação. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe e vamos lá!